Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tilipa, mais um episódio Quebrando a Regra. Caraca, meu, hoje essa mesa aqui vai ter muita história aqui, viu? Antes de apresentar o convidado, queria apresentar aqui o meu amigo Cauê Melo. Tudo bem, Cauê? Fala pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Prazer dividir a mesa com você de novo, Boa Thiago. tarde, boa noite, bom dia, porque não sabe boa que hora tarde, o pessoal vai ver, né? Exatamente, Madrugada. de fato, e a gente tá gravando tantos que a gente perde a referência, mas é um prazer estar aqui com vocês, boas histórias pra gente contar. Beleza, cara. E antes da gente começar o papo aqui com esse cara aqui generoso, apoiador do projeto, meu amigo, queria pedir pra galera aí da Live Sports colocar o nosso QR Code na tela. Você que é um jovem ali entre 17 e 23 anos, tá ali com dúvidas sobre os desafios do mercado de trabalho, tá precisando de uma orientação, tá precisando se preparar, faça a inscrição no projeto da Perifa para Faria Lima. Lá tem todas as informações, tem cursos de pacote Office, marketing digital, quero ser um desenvolvedor, Python, Cauê. Tem vários cursos e você vai ter a oportunidade também de conversar com os mentores do nosso projeto, que eu acho sensacional, pessoal. Se o Isaac Newton falou que ele se apoia nos ombros de gigantes, você vai querer chegar lá na frente sozinho? Não, cara, conta aqui com a nossa rede network do bem, tem muita experiência, muita história, coisas assim até desafiantes, pessoal. É legal às vezes contar, né, Cauê, até os desafios, né? O que não deu certo, né, Cauê? Não é contar sua história bonita, não mas é contar como é que bonita. se passou as histórias bonitas e como é que elas ficaram bonitas. Esse é o ponto. Isso aí. O QR Code está na tela e você que é empresário, que quiser também dar um suporte para o DPFL, vou deixar também meu e-mail na descrição desse vídeo, que a gente quer fazer esse projeto crescer, prosperar e a gente poder impactar mais jovens. E sem mais delongas aqui, recebendo o mineirinho Rodrigo Guerci. Show. Tudo bem, Rodrigão? Como é que você tá? Sagrado. Tudo ótimo. Obrigado. Melhor ainda estar aqui com vocês, uma honra muito grande fazer parte aqui de toda essa história que já começou grande, né? Muito orgulho de ter visto a semente nascer e de estar acompanhando vocês. Realmente muito bonito, vocês estão de parabéns. Ah, que isso, cara. Show de bola. A gente tá na história do give back, né, Guerci? A gente anda discutindo muito o que é felicidade, o que é propósito, e eu acho que o grande objetivo, né, a gente fala, o sucesso ele não tá na Faria Lima, o sucesso tá onde você quiser. Mas quem tá na Faria Lima, quem tá numa condição melhor, a gente tem mais condições de ajudar quem não tá, né? Então, essa que é a grande ideia do projeto. Eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, tá bom? Thiago, para toda a nossa audiência, assim, acho que vale a pena a gente dar um contexto, explicar quem é o Guercio. Por que o Guercio tá aqui? O Guercio, você não começou como vice-presidente na Positivo, Guercio? Você não acordou lá? Não foi mês passado? Não foi mês passado que você começou, cara? De jeito nenhum. O caminho é tortuoso. Ah, sério mesmo? Eu achei que era facinho, cara. Eu queria... Guercião, compartilha com a galera um pouquinho da sua trajetória profissional, cara. Bom, vamos lá. Vou do início, então. Bora. Do início. Esse é o propósito. Comecei... Eu passei durante o período de faculdade por uma dúvida cruel sobre o que eu queria ser, né? Eu acho que isso não é um privilégio só meu. Uhum. Eu acho que a gente tem que decidir muito cedo o que a gente quer fazer. E muitas vezes é muito difícil. Uhum. Então eu tive muita hesitação, comecei algumas coisas, depois fiz outras, aonde eu acabei me encontrando foi fazendo administração. E no final, acabei atuando numa área não diretamente de administração, né? Mas comecei minha carreira logo depois que eu participei de um processo, já no início da faculdade, participei de um processo para trainee, me preparei muito. Via alguns amigos indo para balada e eu focado, né, me dedicando, porque tive um exemplo gigantesco dentro de casa com meu pai, que é o mais velho de 10 irmãos, e que suportou muitos desses irmãos na trajetória profissional deles. Então eu vi o sacrifício que ele fazia e era até uma questão de responsabilidade com tudo que ele estava me proporcionando, poder dar alguma coisa em troca. Então eu me preparei muito para esse processo, passei nesse processo. E logo depois o dinheiro todo que eu ganhava como estagiário nessa empresa que eu entrei, eu investi para eu estudar inglês, porque eu não sabia absolutamente nada de inglês.
mas eu tinha muito claro ali que aquilo podia me ajudar muito no futuro, né? E eu convenci uma senhorinha que tinha ali seus quase 70 anos, porque eu fazia faculdade à noite, trabalhava durante o dia nessa empresa, fazendo um estágio, e ela me dava aula das 6 às 7 da manhã. Às 5 para 6 eu estava na porta da casa dela 3 vezes por semana, depois eu pegava o ônibus, ia trabalhar, depois saía, ia para a faculdade, né? Isso. E durante esse período da faculdade, eu dormia ali, durante os anos da faculdade, tranquilamente umas 3, 4 horas por noite, porque era aonde eu chegava em casa às vezes 11h30, meia-noite, tinha que estudar, tinha que fazer os trabalhos da faculdade e tudo mais, no fim de semana às vezes abrir mão de alguma coisa, mas uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi o exemplo do meu pai, eu acho que ter objetivo, você precisa ter algum objetivo, mira alguma coisa, né? E eu setei objetivos para mim desde muito cedo. Eu defini que eu queria sim estar em grandes empresas multinacionais, que eu queria me desenvolver. Não sabia muito bem, obviamente, em que área, né? Mas eu sabia que eu queria participar daquele contexto. E já tinha entendimento que você queria progredir. Queria progredir. Tanto é que depois que eu tive a minha primeira oportunidade profissional, né, como funcionário, tal, carteira assinada, naquela época tinha aquele glamour, né? E eu olhei, fiz uma autoanálise e eu tenho isso guardado até hoje, porque eu acho que a gente nunca pode esquecer as origens, né? Aonde isso me trouxe. E eu lembro que eu anotava todo ano as coisas que eu queria fazer aquele ano. E eu tinha meio que um plano assim, sabe, de 4, 5 anos sempre, de coisas que eu almejava. E depois da minha primeira experiência, eu setei para mim o objetivo que eu queria ser diretor de alguma multinacional antes dos meus 35 anos. Fantástico. Falei, vou chegar lá, cara. Eu vou conseguir. E como tudo na vida, a gente aprende no ambiente que a gente está, a gente aprende com as pessoas que estão com bons e maus exemplos, porque nem sempre as coisas são todas coloridas nos lugares onde a gente passa, né? E durante esse período aí, que foi um período muito grande de aprendizado no início da carreira, você ter objetivos e você ter disciplina de perseguir esses objetivos, eu acho que é fator-chave de sucesso. Porque fazendo isso, você vai ter 50% de chance, pelo menos, a mais do que quem não está fazendo. Fato. Então, para mim, é matemática a coisa. Quanto mais você fizer a tua parte, mais chance você tem de ter sucesso e de, obviamente, atingir os seus objetivos. Então, graças a Deus, consegui atingir meus objetivos. Como eu falei para vocês, caminhos tortuosos, né? Passei por várias empresas de várias culturas, multinacionais americanas, multinacionais asiáticas. E agora cheguei numa empresa brasileira que me dá algumas coisas que eu acho que essas empresas não me deram, mas que estão me tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor, mas atribuo tudo isso, acho que primeiro ao exemplo e à estrutura familiar que eu tive, graças a Deus, né? Um exemplo muito forte do meu pai, que é o meu ídolo. E disciplina, pessoal. Acho que disciplina é a palavra-chave. É você querer muito alguma coisa e não deixar, porque ao longo dessa trajetória, eu tive muitas pessoas que olharam para mim, quando eu abri meu coração para falar do meu sonho, falei, eu quero ser um diretor antes dos 35 anos de idade de uma multinacional. Eu tive muita gente que olhava para mim e falava assim, você não tem competência, você nunca vai chegar lá. Então, eu acho que você ter resiliência para você continuar também, mesmo quando você vê pessoas que talvez sejam um exemplo para você, te empurrando para o outro lado, é um trabalho mental que você precisa fazer com você mesmo para você não desistir. Né? Porque eu tive várias pessoas ao longo desses caminhos que me empurraram, mas eu também tive muitas pessoas que estavam pisando no meu dedinho na hora que eu estava tentando subir. Né? Então, acho que a gente... Agora, exemplos bons ou exemplos não tão bons, a gente aprende com as coisas com as pessoas, obviamente, que dão oportunidade pra gente. E eu tenho uma gratidão enorme. A lista é grande aqui, não daria para falar, né? Mas você aprende também com aquelas pessoas que talvez pisam nos seus dedos. Então, eu acho que todas as experiências são válidas e eu acho que é o conjunto dessas coisas, boas e das não tão boas, que fazem a gente chegar onde a gente chegou. Não tenho dúvida disso. Perfeito. Acho que o primeiro ponto aqui que o Guercio traz é se amar. Se acreditar em si, né, Cauê? Porque é muito difícil isso. Eu tava vendo um vídeo do Rick Chester, ele falou assim, empreendedor, você tá começando a fazer seu negócio, aí você vai querer vender para seus amigos não compram.
é super normal. Ele falou, sabe por quê? Os amigos têm inveja. É um bom ponto. Ele conta isso. Inveja do sucesso, né? Ele falou, putz, cara, será que esse cara vai dar certo? E ele fala, vai lá e faz. O Guercio, o objetivo dele era ser um diretor, era crescer, ele foi lá e fez. Porque se ele fosse também ficar escutando tudo isso, realmente eu acho que não sou tão bom pra isso, né? E a gente tava gravando um podcast anterior com o Marabá, um abração, Marabá, e ele falou exatamente disso. Para, esquece, meu, você é burro pra caramba, que estudar o quê? Como é que você vai conseguir? Então essas coisas acontecem na vida da gente. O Guercio aqui é só mais um exemplo pra você acreditar nos seus objetivos e seguir em frente. Só queria fazer um gancho, eu vi que você ficou emocionado falando do seu pai. Seu pai foi seu primeiro mentor? Para várias coisas. Várias coisas. E meu orgulho dele vem por tudo que ele representa, pelo exemplo de família, sabe, de resiliência. Porque, poxa, que nem eu estava falando para vocês aqui, ele começou com 8 anos de idade. 8 anos de idade. A trabalhar. A trabalhar. Você pegar a carteira dele lá, 8 anos de idade, ele começou a trabalhar, cara. Para ajudar em casa e ajudar a criar os irmãos mais novos dele. Uma família de quantos irmãos? 10. Ele é o mais velho de 10 irmãos. Entendeu? Especialmente por ser o mais velho também. Sim, sim. Agora, você imagina isso. Ao longo da vida dele, ele olhar tudo isso. Ele foi a primeira pessoa da família dele que fez uma faculdade. Né? A gente fala muito de romper aquele ciclo, de quantas gerações demora. Né? Quebrar a regra. Que é exatamente o que a gente está discutindo aqui. E ele literalmente quebrou a regra. Ele tinha tudo para dar errado, estava numa cidade muito pequenininha, sem estrutura nenhuma. Saiu, resolveu que ia estudar, meteu a cara e a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre as coisas que ele já me falou, mas eu me lembro dele me falar. Ele falou, meu filho, os primeiros 2 anos eu passei necessidade, passei fome, eu tinha um sapato, uma calça e 2 camisas, para eu, né, passar por todo o processo da faculdade, convivendo com gente muito diferente de mim, que tinha muito mais suporte, muito mais apoio, né? E ele tinha um negócio muito, como é que eu posso dizer assim, muito bem resolvido com ele, que eu acho que ele entendia muito bem que o pai dele precisava cuidar da família, então ele não se sentia no direito de demandar nada. Cobrar alguma coisa do pai certo. dele. Puro e simples fato dele poder estar onde ele estava, para ele já era sentiu glória. um privilégio. Mas de certa forma mostra o mérito dele também de reconhecimento. Entender que ele teve aquilo e por aquilo ele estava entregando algo em troca. Exatamente. Mas foi sim meu primeiro mentor. Para decisões mais explosivas, mais complexas, menos complexas. Até hoje eu converso com ele sobre um monte de coisa. Você tirou a pergunta na minha boca que eu ia te falar, que é importante na nossa trajetória inteira, na vida inteira, não só na profissional, na pessoal, a gente ter os nossos oráculos de carreira, oráculos de vida. E normalmente são as pessoas que a gente tem mais confiança ou tem mais proximidade. Começa no ciclo da família, lógico, mas pode se estender. Então, é prazeroso quando nem todos têm a oportunidade, mas quando você tem a oportunidade, ainda contar, no caso com o pai, ou com alguém que confia, para se consultar ainda hoje. Então, essa pergunta que eu ia te fazer, o quanto você tem a possibilidade de consultar aqui no ápice. Você está hoje com quantos anos, Guercio? Eu fiz 48. Um menino. Aos 48, Obrigado. ainda tem a possibilidade de poder consultar o pai para assuntos que você considera importantes para decisões da sua vida. É um privilégio de fato, né? É um privilégio. Tem outras pessoas, obviamente, mas assim, poder contar com ele e ver que é uma troca sempre muito justa, muito honesta, Sim. porque relação pai e filho nem sempre são rosas, né? É fato. Mas eu sou muito grato. Né? Sou muito grato, sim, porque em períodos difíceis eu acho que para tomar decisões difíceis, complexas, é legal a gente escutar. Escutar a família, escutar a esposa, quem tem esposa, escutar namorado, o que quer que seja, e escutar alguns amigos, algumas pessoas que você tem como referência. Eu acho que quanto mais você exercita isso, acho que melhor você fica. Eu sempre tive comigo, né? Como é que eu posso dizer para vocês, uma decisão que veio junto com esses objetivos. Eu sempre procurei trabalhar com gente que era muito melhor do que eu. Ótimo, e eu vi ao longo da minha carreira que muita gente, quando chega numa posição de chefia ou de liderança, se sente ameaçada. Não, eu quero botar um monte de cara aqui que eu consigo dominar. Sim. Entendeu?
eu já sempre pensei o contrário. Eu falei, puta, cara, se eu trabalhar com um monte de cara esperto aqui, né? Bom, eu vou me tornar, porque o homem é produto do meio. Isso. Eu vou me tornar um cara muito melhor se eu estiver trabalhando com gente melhor. Então, pô, por que eu vou ter medo? Por que eu vou me sentir ameaçado? Não, cara. Eu acho que tem algumas coisas que a gente sempre vai poder ensinar, mas a gente está constantemente aprendendo. Eu aprendo todo dia, cara. E essa é a beleza de você estar com gente que é mais, às vezes tem um faro mais aguçado, tem uma competência melhor que você em alguma coisa. E com o tempo você vai aprendendo a observar e a valorizar esse negócio. Por isso que normalmente eu olho muito assim, a competência técnica é importante? Cara. Mas o que eu vou falar aqui acho que muita gente concorda, contrata o caráter. Porque a habilidade você sempre vai poder treinar. Você desenvolve. E eu acho que isso tem tudo a ver com o projeto aqui também. Uhum. A gente fala não é porque o cara nunca teve a possibilidade que ele não pode ter em algum momento, que às vezes não é um momento que alguém pode considerar como o melhor momento, que ele não pode se destacar, cara. Olha quantas histórias de sucesso, né? Quando eu olho pra minha história também, eu olho pra trás e falo assim, pô, eu tinha tanta coisa pra dar errado e eu dei certo, cara. Por que as outras pessoas também não podem ser assim? Essa equação parou em pé. O que você colocou ali, não necessariamente habilidades técnicas, é o que o Thiago já entrevistou algumas pessoas aqui, a gente já viu, é o que hoje chamam de conjunto de soft skills, mas basicamente a tradução são habilidades não necessariamente técnicas, e que a gente vê quase unanimamente, né, Thiago? As histórias de pessoas de superação de sucesso, elas passam por um desenvolvimento e por um entendimento de como o soft skill é importante na vida e na carreira dela. Isso de fato. Eu não tenho dúvida. Você comentou dessa questão, né, da contratação, enfim. O Luciano Santos, que é um escritor aí, best-seller, tá, principalmente voltado ao mercado corporativo, ele falou assim, tem muita gente que às vezes tem uma oportunidade, a pessoa fala, não vou lá porque eu não estou preparado para essa oportunidade. E ele fala... Quem disse, cara? Ele falou assim, cara, se joga. Quem disse isso? Se joga. Você acredita um pouco nisso, Guardas? Porque se a gente esperar sempre estar preparado... Totalmente, cara. Posso te falar uma coisa? Eu já cometi esse erro. Olha aí. Mas eu cometi uma vez, cara. E o aprendizado que eu tive foi magnífico. Entendeu? Porque é o que a gente estava falando no início aqui. Nunca deixe ninguém dizer qual é o seu limite do que você é capaz, cara. Porque você mesmo vai estar se alejando, vai estar se tolindo de poder descobrir algum potencial que você mesmo talvez não saiba que você tem. E a gente nunca vai estar 100% pronto para os desafios que vão chegar na nossa frente, entendeu? Se você me perguntasse, no dia que eu fui contratado pela Positivo, se eu estava pronto para ser vice-presidente, para consolidar um monte de área, um monte de coisa que estava acontecendo lá, eu te dizer, não estava pronto, cara. Mas eu acho que ao longo da minha carreira, eu me preparei muito bem para lidar com muita coisa que eu tenho que lidar hoje. Eu tenho experiência, eu tenho bagagem. Eu erro também, entendeu? Como qualquer pessoa. Agora, se você for esperar estar 100% pronto para se jogar, cara, você pode estar deixando de abraçar oportunidades magníficas que podem ser esclarecedoras no espectro profissional, no espectro pessoal. E eu concordo muito com isso que você falou. Se deu vontade, cara, se joga. Um abraço. Se você acha que é aquilo ali, vai lá e vende teu peixe, cara. Entendeu? Não deixa ninguém dizer que você é mais ou menos do que você acha que você é. O potencial está dentro de cada um de nós. Né? E eu tive uma oportunidade que eu falei que eu aprendi com o erro, né? Eu tive uma oportunidade que eu olhei para a oportunidade, a pessoa me ofereceu, e eu olhei para aquela coisa toda, né? Eu tenho um ditado que eu carrego comigo, que é o seguinte, que eu acho que ilustra muito bem o que você falou. Se dá frio na barriga, vai que vai ser bom. Uhum. Entendeu? E me deu um puta frio na barriga dessa vez, e eu falei assim, cara, eu vou dar o passo maior que a perna, vou me ferrar aqui, vou me expor, não sei o quê. E veio uma pessoa para esse lugar, que se tornou meu chefe, e cara, foi a pior experiência que eu tive na vida, porque eu sofri pra caramba, a ponto de eu pedir demissão. Aí essa mesma pessoa que me ofereceu, depois de muita reviravolta, chegou para mim e falou assim, agora eu não tô perguntando mais se você quer, você vai. Você vai, eu vou te ajudar, cara. E aí é por isso que eu falo que eu tenho uma gratidão enorme, sim, pelo meu pai, mas tiveram pessoas também que ao longo da minha carreira me estenderam a mão. Talvez porque tenha visto o meu empenho, talvez porque eu tenha feito a minha parte e aquilo ficou claro, talvez porque simplesmente são pessoas de coração bom que falaram, pô, deixa eu estender a mão para aquele mineirinho ali. Um conjunto de quem sabe ele dá alguma coisa que dê certo aqui, vamos tentar, vale a pena tentar. Certo. Né?
E eu acho que a gente tem que sempre abraçar. Isso quando você se coloca na condição de estar pleiteando alguma coisa, mas também quando você chega lá, você ser grato e nunca esquecer da trajetória que você passou, entendeu? Sobre trajetória, deixa eu puxar uma primeira resposta sua, que na sua primeira resposta dá para pincelar 4 temas ali excelentes, que é você querer progredir. E a gente encontra hoje, tem questões geracionais, tem questões de perfil, comportamento, e a gente tem que entender os ciclos de cada geração. Ao mesmo tempo, independente de cada geração e suas características, uma coisa ela vai ter a mesma importância ao longo delas, que é você querer progredir, que foi parte da sua primeira resposta. Então eu queria insistir nesse tema, que é falar o seguinte: quando você enxergou, falou, eu tenho meus objetivos pessoais, que naturalmente estão misturados naquele momento de vida com de carreira, e que em algum momento de vida também viram os pessoais para você construir uma família, etc. Mas começa por um desejo de querer progredir. E aí você investiu o tempo fora da média que você via ao seu redor investindo, as pessoas, seus colegas, amigos investindo. Quando que você, naquele momento, falou o seguinte: aqui é o tema, aqui é o ponto que eu preciso me dedicar um pouco mais do que eu estou fazendo, do que eu vejo ao redor fazer, para que eu consiga dar um primeiro passo em prol do meu objetivo? Quando que você, neste momento, no início da faculdade, você falou, eu preciso olhar para esse tema? Você falou em inglês até, mas em que momento você teve, não vou falar um insight, mas essa determinação de criar a disciplina, que às vezes o objetivo as pessoas têm objetivos, mas o que as diferencia em muitos casos é a resiliência, a disciplina, foco, como você colocou, o foco. 6 da manhã. Mas eu tenho uma história engraçada para contar para vocês, que eu tomei um choque do meu pai, cara. Então, conta pra gente. Tá. Ele, quando eu comecei a faculdade, ele achava que eu não estava me dedicando da forma que eu deveria. Hoje eu olho para trás e eu falo assim, ele tem 200% de razão. Total razão, coitado, né? De mim querer discutir alguma coisa com ele. Né? E eu me lembro que um dia eu cheguei à noite, acho que devia ser uma sexta-feira, não vou lembrar direito. Cheguei de madrugada, umas 2, 3 horas da manhã da balada, fui dormir, 5:30 da manhã ele bate na porta do meu quarto, fala, troca de roupa aí, vamos tomar um café preto ali, que eu preciso ir num lugar com você. Eu falei, pai, tem 2 horas que eu dormi, né? O que você quer fazer sábado, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã? Não, vamos aí, troca de roupa e vamos sair. Fizemos um café, saímos, ele me botou no carro. Nessa época eu morava em Belo Horizonte ainda e tem uma loja lá que eu nunca vou esquecer, que chama Casa do Fazendeiro. Tá. Ele embicou o carro lá, o pessoal tava abrindo a loja, 6 horas da manhã, tava acendendo a luz, cara, nós somos os 2 primeiros a entrar. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, meu pai do meu lado, falei, o que a gente tá fazendo na Casa do Fazendeiro se a gente mora num apartamento, né, cara? Falei, beleza, vamos ver o que vai rolar aqui. Aí veio a vendedora olhou para ele, pois não, senhor, o que o senhor deseja? Ele virou e falou o seguinte, eu quero uma enxada e um cabo. Aí eu olhei e falei assim, pai, o que você vai fazer com enxada e com cabo? Ele virou para mim e falou assim, eu nada, mas isso é a sua herança. Porque você está saindo da minha casa no próximo fim de semana. Você vai juntar suas coisas e está saindo da minha casa. Olha só. E isso é o que eu vou deixar de herança para você valorizar tudo que aconteceu e para você entender o que você tem dentro da sua casa, as possibilidades que você tem hoje. Tá entendido? Aí, cara, naquele momento ali, a cachaça, caiu um raio na minha cabeça, né? Me deu um choque de fio desencapado, cheguei em casa, aquela confusão, minha mãe, não, pelo amor de Deus, vamos conversar, aquela confusão, e ele tava resoluto, cara. Tava resoluto. Ele ia me botar pra fora de casa. Ele não blefou. Não blefou, ele comprou. Passar uma imagem, ele quis passar uma mensagem. Não, ele deu o recado dele. Ele virou e falou assim, olha, se você não quer, tem um monte de gente que quer estar no teu lugar. Então eu prefiro apoiar quem realmente quer do que quem não tá com aquele ímpeto todo. Porque eu não tô vendo brilho no teu olho. Não tô vendo aquele ímpeto todo. Cara, aquele dia... Porque eu acho que quando você quebra a confiança é pior do que você tomar um tapa na cara. Principalmente quando é do seu pai ou de alguém da família assim que você tem muita admiração. Naquele dia minha ficha caiu. Eu falei, eu preciso levar esse negócio mais a sério. E levar mais a sério significa abrir mão de coisas que eu gosto, me focar mais... Não para atender uma expectativa dele, mas porque aquilo ali vai ser determinante, vai ser fator-chave de sucesso. Mas aquele dia, para mim, foi o dia que você falou que aconteceu a virada de chave, cara. Porque aquilo ali foi um choque de fio desencapado. Eu falei, cara, se eu não conseguir reagir aqui... Porque assim, tem até uma nuance engraçada. Ele fez um contrato, me fez assinar o contrato, cara. Olha, falou, se você não cumprir isso aqui, bicho, eu tô fazendo você assinar aqui. Excelente. E você tá fora. Você tá entendendo que você não tem mais uma chance? Sua chance é agora?
Você já gastou a chance que você tinha? Acabou, cara. Agora, se você chutar pra fora, tchau. Excelente. Que boa história, hein? Adoro. Adoro essas coisas. Eu acho que eu vou usar com você, viu, Miguel? Fique esperto não, viu? Prepara o contratinho já. Ô, Guércio, a gente tava fazendo tava conversando aí com uma galera. Falou assim, pô, a galera compra o curso, 3% faz a matrícula na academia, 10% que vai. E você tava lá no inglês, né? Tava lá. Por que a galera procrastina tanto, né, cara? Assim, começa o livro, vai até a página 10, livro no armário, aí compra outro livro. Por que você acha que perde tanto foco, Guércio, cara? O que você cara, pode eu vou me arriscar a dar algumas opiniões aqui. Sua opinião, mas cara. assim, eu acho que hoje as coisas estão tão mais fáceis, cara. Estão tão acessíveis. Que todo mundo acha que é normal você ter acesso a um curso. É quase que uma obrigação, né? É um pouco daquilo que a gente estava conversando aqui antes. As pessoas entram num ambiente de uma companhia hoje... até com as expectativas erradas, e elas começam justamente aí nessa etapa da vida. Porque o cara acha normal ele ter curso online de tudo que ele quiser, ele ter acesso a tudo, a um monte de informação, né? E ele acha que no ambiente empresarial, a companhia tem que dar mais do que ele talvez tenha que dar, e isso começa, não é na hora que ele vai trabalhar. Isso começa errado lá muito mais cedo na vida dele, né? Então, assim, o fato de talvez ter uma estrutura familiar, porque ninguém aprende sozinho, tá? Aonde uma divisão de tarefas é valorizada, para as pessoas saberem o valor das coisas. Poxa, lavar uma roupa, passar uma roupa, lavar um tênis, cara. Entendeu? Eu vou contar uma história para vocês. Meu filho, outro dia, estava correndo atrás de casa com uma meia branca. Aí eu olhei ele correndo e tal. Na hora que ele terminou, fui lá na despensa, catei uma barra de sabão de coco, dei na mão dele e falei, então, cara, né? Tua mãe, eu, todo mundo aqui, que vem aqui em casa, entrega essa meia limpinha na tua gaveta, né? Branquinha, né? Agora vem aqui no tanque que eu vou te explicar como é que essa meia fica branca. Fica branquinha. Pra ver se você vai andar correndo de meia aqui de novo no terreiro. Então eu acho que os pais, talvez, né, as gerações mais novas, e eu tô me incluindo nisso aí também, porque eu acho que a gente erra muito, né? Os pais, naquele afã de compensar talvez a ausência a falta de tempo, não sei o quê, você é permissivo e leniente com as coisas. Só que quando você faz isso, cara, você está aleijando o teu filho. O efeito futuro disso eu tenho um cara que eu leio alguns livros dele que tem me ajudado muito nesse processo com os meus filhos, que é um psicopedagogo que chama Léo Freimer. E ele tem alguns livros sensacionais, cara, de coisas que são tabu. Poxa, você tem que bater no seu filho para o seu filho entender as coisas? Não, necessariamente, cara. Mas tem algumas coisas que você não pode deixar subliminar, sabe? Que teu filho tem que entender. É um pouco daquilo que aconteceu comigo com meu pai na história da enxada, cara. Aquilo ali é um choque de fio desencapado, porque não é a enxada em si, mas é o seguinte, ele tá te dizendo através daquilo o quê? Que ele não confia em mim, cara. E aquilo é a pior coisa. Eu queria que abrisse um buraco debaixo de mim para eu desaparecer, entendeu? Pô, pai, me dá um tapa na cara, mas não faz um negócio desse, entendeu? Porque é muito pior. Agora, hoje eu percebo que tem uma terceirização elevada à quinta potência de todo mundo delegando coisas que são muito importantes na educação dos filhos. E aí, na hora que o cara, né, tá ali no limiar da vida adulta, tá começando uma faculdade, tá fazendo um curso, tá até num curso técnico, ele já foi aleijado antes, cara. Perfeito. E aí é muito difícil você mudar esse mindset, porque esse mindset ele carregou durante anos. De repente você, né, qualquer um de nós que está em alguma posição que vai estar contratando aquele cara, ele vai olhar pra gente e vai falar assim, puta, mas esses caras são um bando de babaca, né, cara? Porque, pô, o que o cara quer dizer com isso? Né? Eu faço o curso do jeito que eu quero. E assim, eu acho que uma coisa é você experimentar, ter experiências diferentes, e que bom que hoje o mundo proporciona isso, porque se você tiver um acesso à internet, cara, você consegue consumir muito conteúdo. Olha quantas histórias de sucesso a gente vê de gente que não teve chance nenhuma e que o cara chegou lá, que ele venceu porque ele definiu objetivos, ele foi lá, consumiu conteúdo, estudou, se esforçou, né? Como a gente tem, como você falou, uma massiva quantidade de gente que às vezes tem tudo, tem mais acesso a tudo, e que de repente vai numa derrocada, vai no caminho contrário. Porque não se engaja, porque não sabe o valor daquilo, né? Eu tenho uma coisa que eu
eu procuro exercitar muito com os meus filhos. Olha, meu filho, que nem, por exemplo, celular, né? A gente fica falando, celular ainda é um troço, massificou muito no país ao longo dos últimos anos, mas quando você fala de celular para criança, cara, eu sempre fui uma pessoa que eu olhava para aquilo com muita reserva. Eu acho que eles têm que aprender a lidar com algumas coisas antes de pegar e ter o mundo na mão deles ali, né? E o celular é um exemplo, mas até para comprar uma roupa, uma camisa, eventualmente até fazer um curso, normalmente lá em casa a gente senta e delibera. É isso mesmo que você quer? Por que você quer? Qual que é o comprometimento? Qual que é o comprometimento que você tem com esse negócio? Ou você viu um vídeo em algum lugar, você achou legal, você quer ir lá fazer, cara? Uhum. Eu tive essa discussão com meu filho. Meu filho estava tocando violão, minha irmã, que é madrinha dele, deu um violão de presente para ele de Natal. Aí um belo dia ele me chama e fala assim, pai, eu quero uma guitarra. Falei, meu filho, uma guitarra é caro, né? Você tem que comprar uma caixa amplificada, você tem que comprar pedal, você tem que comprar não sei o quê. Qual é o compromisso, cara? Porque eu não vou embarcar nisso aí, porque você acordou de manhã e falou assim, pô, é legal a guitarra. Não, peraí, vamos conversar. Me explica direito isso aí. Então eu acho que falta diálogo, muitas vezes, sabe, Thiago? Acho que na família mesmo. E de novo, né? Eu erro muito, mas eu acho que algumas coisas você tem que ter desde o início para você ir formando. Ah, as pessoas que não tiveram isso estão perdidas? Não. Eu vi vários exemplos, cara, de gente que às vezes chegou, abre aspas, aleijado como estagiário e que você vê uma mudança de perfil que as pessoas assimilam, entendem, absorvem, valorizam de uma forma desproporcional. Uhum. Às vezes o que não teve em casa vai procurar no primeiro emprego, no primeiro estágio, entendeu? Porque quando você está em casa, você está num ambiente protegido. Seguro mesmo. Entendeu? Agora, quando você está num estágio, você está exposto a tudo. Você está exposto a uma pessoa que não te ama. Muitas pessoas que estão ali, que estão trabalhando com você, cara, se você tá bem, se você tá mal, se acontecer alguma coisa na sua casa, ninguém quer saber. Sim. Entendeu? E aprender a lidar com isso, não criar numa bolha, eu acho que ajuda muito a não ter esse desengajamento. Porque esse desengajamento, eu acho que é uma coisa super complexa, que todos nós temos que lidar no dia a dia, nos ambientes que a gente tá, que é uma falta generalizada de engajamento, cara. E é assustador. E aí, quando a gente olha para algumas pessoas que estão no projeto aí, né? Da periferia para Faria Lima, o cara daria um braço e uma perna, cara, para ter 1/10 do que às vezes alguém que está em outra condição teria. E se o cara tiver a oportunidade, ele vai agarrar aquilo ali com tanta força, cara, com tanto afinco. E a gente vê histórias lindas todo dia, né? De gente que tinha tudo para dar errado e deu certo. Também de gente que tinha tudo para dar certo e deu errado. O João Kepler estava sentado aí e essa discussão veio a calhar, porque que ele falou assim, tava o Mandel aqui, e o Mandel falou, poxa, mas eu não tive nada na minha infância, eu quis dar tudo pra minha filha. E aí o Kepler falou assim, posso te dar real? Vai ser muito mais difícil pra sua filha do que pro jovem da periferia. Porque o jovem da periferia, ele já tem tanto não, ele tem tanta decepção, que a sua filha no primeiro não vai sofrer. E aí ele conta que o pai dele talvez perdeu um pouco a mão. Então o episódio tá lá, pessoal, super legal. No canal, ele falou assim, meu pai tinha condições, mas meu pai não deu R$1, ele falou. Só que o que aconteceu? Ele pegou ódio do pai dele. Olha onde as coisas foram parar. Só que o pai dele estava tentando criar essa casca, mostrar para ele que trabalhar é importante, e ele foi empreender aos 16 anos no prédio. Você quer suas coisas e tal. Então o pai dele estava tentando ensinar para ele algumas coisas, mas talvez passou do limite. E ele fala que o filho Davi, ele tentou corrigir esse erro de percurso, de não ser tão duro, mas ele falou que o Davi foi no Shark Tank, ele ligou para todos os tubarões e falou, se não for legal o projeto do meu filho, é para falar não é para dar oportunidade para ele, porque é meu filho. E o filho dele chegou lá e tomou não, o Davi. E o Davi hoje está na terceira startup, ele falou que aquele não para ele foi super importante. Por que eu tô falando disso, Guarda? Eu tô muito preocupado, recebi um médico aqui, algumas semanas atrás, o Dr. Gustavinho, um abraço, ele falou que hoje o componente mais encontrado na água de São Paulo é o componente do Rivotril. Então, por mais que nós estamos na melhor sociedade da humanidade, apesar de todos os problemas, não estou falando que a gente não tem problemas, não é isso. A gente está com uma sociedade doente mental. O Luciano Santos falou, a cada 10 funcionários, 7 estão insatisfeitos com o trabalho. E boa parte é o chefe, enfim. Então, assim, por isso que eu estou provocando
essa conversa aqui para a gente começar a repensar, Guercio, entendeu? Se você pudesse deixar um recado para esse jovem, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Às vezes você vai fazendo tudo certo, igual o Alex. O Luciano aqui tá tentando trazer o Alex, vai fazer tudo certo. E é mesmo só assim. Explica o Alex pro pessoal. O Alex, que jogou no Palmeiras, Fenerbahçe, seleção. Legal. O Alex não foi pra Copa lá de 2002, o Filipão não levou, e o Filipão era o treinador dele do Palmeiras. A gente tá tentando trazer o Alex aqui, parece que ele fechou com o Figueira, né? Vai morar. Então tá meio difícil. Eu falei, caraca, o Alex fez todos os gols, foi ídolo do Palmeiras e não foi pra Copa. E a gente tá falando muito de fazer a sua parte. Porque isso é vida real, né, Guercio? O não vai vir, a frustração lógico, vai acontecer. Faz sentido, cara? Totalmente, totalmente. Eu acho que, na linha do que você falou, frustração faz parte do processo de aprendizado. Você tentar ir lá, dar errado, se decepcionar, repensar naquilo, ver o que você poderia ter feito melhor. O processo de aprendizagem está aí, cara. Não está só nas coisas fáceis. Aliás, eu tento a te dizer que nos momentos, acho que mais difíceis, talvez da minha vida pessoal, da minha vida profissional, foram os momentos de maior aprendizado. Então, assim, primeiro recado na linha do que você falou, que eu acho que tem que deixar para todo mundo, é o seguinte: não tenham medo de errar. Olha ali na câmera. Se você tá em qualquer ambiente, não tenha medo de errar. Errar é importante para o processo de aprendizagem. Agora, o que eu vejo também, e que aí está muito na mão de quem lidera, de quem conduz o dia a dia dentro de uma companhia, de uma empresa, são poucas as culturas ainda, Thiago, que elas valorizam essa questão do erro e do acerto. Tem muita gente que ainda penaliza muito quem erra, cara. E eu acho que aí é uma responsabilidade que ela precisa ser compartilhada, né? Eu particularmente sempre tive muito claro o seguinte: eu acho que errar é super importante, desde que você aprenda com esse erro e da próxima vez você faça melhor. Não errar indefinidamente, né? Mas aprende com aquilo, cara, e faz parte do processo de descoberta, de aprendizado, principalmente você errar. Agora, aprende com aquilo e faz melhor da próxima vez. Então, assim, não tenha medo de errar. Eu acho também outra reflexão que eu deixo aqui não deixe ninguém dizer até onde você pode ir. Não interessa se é da tua família, se é de fora da tua família. O teu limite, quem coloca é você mesmo. A gente define até onde a gente quer chegar. Muitas vezes isso está relacionado com quanto da tua vida pessoal, do teu tempo, você está disposto a sacrificar em detrimento de alguma coisa que você acredita. Cara, se você tem um sonho... Eu, por exemplo, tive alguns momentos na minha vida que eu estava num nível de ansiedade tão grande para conseguir um negócio que eu tinha dificuldade de dormir. Mas isso é parte do processo. Hoje eu olho e falo assim, pô, não precisava ter ficado tão nervoso, né? Só o tempo, né? Mas, cara, com o tempo você vai aprendendo. Fiz muita coisa errada, mas também fiz muita coisa certa. Porque também, se não fosse assim, a gente não teria conquistado as coisas que a gente conquistou. Mas assim, acreditar em você mesmo, acreditar no seu potencial, não deixar ninguém te impor limite na tua vida pessoal, nem na tua vida profissional, né? Aquela questão do se te der um frio na barriga, vai que vai ser bom. Cara, isso pra mim define, acho que muitas das coisas que trouxeram, pelo menos pra mim pessoalmente, descobertas maravilhosas. Espetacular. A partir do momento que eu destravei, que eu perdi o medo, que eu resolvi que eu queria abraçar o mundo e que eu ia errar sim, mas que eu ia aprender rápido e tentar fazer melhor, eu tirei uma trava, porque a sensação que eu tinha, Thiago, Cauê, é que às vezes eu tava carregando uma bigorna, cara, e que às vezes essa bigorna tava tão pesada nas minhas costas que eu não ia dar conta. Quando eu me libertei desse negócio, cara, pra mim foi uma descoberta fantástica. Eu me redescobri como pessoa, como profissional. E eu acho que a gente nunca pode esquecer da origem da gente, porque isso ensina muita coisa. Né? Você ser grato, você entender de onde você veio e não esquecer das suas origens, você ser grato com as pessoas que ao longo da sua caminhada, no espectro pessoal e profissional, te ajudaram, também define muito até onde você vai chegar. Eu acho que... Eu estava lendo um livro outro dia, não vou lembrar o nome do autor, mas é um best-seller, que é O Poder da Gratidão. Se vocês puderem, leiam esse livro, cara. A gente sempre traz dica de livros aqui. E fica só duas aqui logo de cara. Cara, é espetacular, cara. E eu tive esse exemplo dentro de casa. Porque o meu pai sempre olhava pra gente e falava assim, ó, a gente não é rico, mas a gente pode ajudar.
Quantas vezes eu fui para o supermercado pedir mantimento para a gente montar a cesta básica e depois ele conseguia com um amigo dele um caminhão, a gente subia a favela para entregar a cesta básica, cara. Eu me lembro disso até hoje, me emociono. Natal, a gente dando cesta básica, o pessoal do lado do caminhão chorando porque ia ter o que comer no Natal. E, cara, eu lembro que a gente comprava, com algumas doações, um monte daquelas bolas dente de leite, né? Sim, clássica. Cara, se entregar uma bola... Quem não teve essa experiência tem que ter. É única. Se entregar uma bola dente de leite para uma criança, numa comunidade, cara, que tudo que ela vai ter na vida dela, assim, que é o mundo para ela olhar aquela bola novinha, branquinha, cara, aquilo ali faz mais bem para quem tá entregando do que para ele que tá recebendo, entendeu? Sim. Então, por isso que eu acho que a gente não pode esquecer nunca da origem. E, graças a Deus, somos privilegiados. A gente tem que dedicar, sim. Por isso que eu tenho muito orgulho, te falei, né? De estar aqui com vocês, porque é um trabalho magnífico, cara. E a gente precisa saber retribuir, ser grato pelo que a gente conquistou, mas acima de tudo saber retribuir tudo que a gente conquistou. Isso é muito importante, cara. Muito importante. Eu acho que se a gente tivesse mais gente engajada, numa frequência maior, acho que o mundo seria muito diferente. E tem muito tantas formas que a gente consegue ajudar. Às vezes faltam... tem projetos excelentes, diferentes projetos. E a gente tenta falar que o podcast, o Quebrando a Regra, vem trazer voz para o que é o projeto do DPFL, né, da Periferia para Faria Lima, que você parece um replicador de inúmeros projetos outros que tem, que você pode se engajar, seja com seu tempo, seja com seu recurso, seja com sua vontade, seja com seus contatos. Então, não tem um limitador na forma como você pode ajudar. Então, dá para ajudar. E isso independe da sua posição, até do grau de recursos que você venha a ter, mas dá sim para ajudar bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, trazendo para o cunho corporativo, que é você como um gestor, um presidente da organização que você lidera, que é o papel dessa liderança justamente para lidar com esse jovem que está iniciando a carreira, acabou de entrar lá na empresa, seja no primeiros passos dele na carreira, ou mesmo um estágio, mas que de alguma forma, dados os temas que a gente já debateu aqui, está com expectativas talvez não alinhadas com o que é a realidade do mundo corporativo. De repente ele tinha aquela ansiedade, poxa, eu quero entrar numa grande companhia, entrou na grande companhia. Aí ele senta e fala, grande companhia, cheguei, agora você faz para mim aqui. Já fiz o trabalho de chegar, agora você faz para mim. E muitas vezes a gente acaba tendo problemas aí de conflito, de como gerenciar, como lidar com a expectativa desse jovem. Então eu queria que você compartilhasse com a gente, óbvio, não só na sua companhia atual, todas as outras que você trabalhou e lidou, de que forma você vê melhores práticas para que o líder possa tentar entender e contribuir isso da melhor forma. Óbvio, cada companhia tem sua cultura. E a gente sabe que a cultura organizacional é algo que, de fato, move claramente como você vai ter seu estilo de gestão. Mas que é importante você ter uma preparação com quem está iniciando a carreira. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, olhando pelo outro prisma, que é o prisma como gestor, como líder que está com esse jovem, recebendo esse jovem agora, está iniciando a carreira, e muitas vezes com a expectativa desalinhada, pode tentar contribuir. Sempre vai ser o indivíduo que tem que mudar, mas como é que o líder pode influenciar e contribuir isso? Eu vou ser honesto com você, não tem uma fórmula mágica, mas o que eu aprendi, né? Eu aprendi que é muito mais difícil e que você vai encontrar naturalmente muito mais resistência se você quiser impor o teu modelo mental, tua forma de fazer. Perfeito. Eu acho que tem que ser alguma coisa que gere engajamento. Excelente. O cara ele precisa se sentir, independente da geração dele, parte do jogo. Você não pode querer complicar o negócio no primeiro problema que aparecer, cara, porque assim, nós temos que lembrar que uma pessoa, quando ela chega, né, quando está no início de carreira, e aí eu tomo muito cuidado, tá? Que a outra dica que eu dou também é o seguinte, aonde essa pessoa vai ficar? A pessoa que vai receber ali tem tato, traquejo, experiência, bagagem para poder dedicar um tempo, porque eu sempre disse o seguinte, você ser líder de pessoas, cara, é um dom também. Não é só aplicar técnica na prática, porque tem aquele sentimento de doação. Você tem que dar um pouco mais para essa pessoa que está chegando, para ela se situar. Né? Então, talvez não seja o melhor exemplo, mas uma vez eu estava numa dinâmica de grupo e teve um cara que chegou atrasado, né? E que eu perguntei, falei, vem cá, por que você chegou atrasado? Ah, não, é porque eu tinha aula de natação, e aí eu fui para aula de natação, mas deu tempo, né? Aí deixamos tudo passar e tal. Aí na hora que terminou a dinâmica de grupo, casualmente o cara foi muito bem.
era para uma pessoa que trabalhava comigo. Essa pessoa virou para mim e falou assim, esse cara não serve, esse cara não presta, ele não tem comprometimento nenhum. Você não viu? Ele não chega nem no horário. Aí eu virei e falei o seguinte, falei, cara, vamos com calma, vamos analisar o todo, né? Vamos olhar do ponto de vista prático. Como é que ele foi durante o processo ali da dinâmica de grupo? Não, ali ele foi super bem. Para mim, se não tivesse tido esse detalhe do atraso que mostra, olha para você ver. Por isso que eu falo assim, você não pode só julgar um fato. Sim. Entendeu? Olhar uma coisa isolada. Você tem que olhar o conjunto da obra, né? Não é olhar a foto, é olhar o filme. Mas na dinâmica foi o cara que mais se destacou. Aí eu virei e falei o seguinte, quem sabe você não dá uma chance, mas na hora de você fazer a proposta, chama ele, bota ele na sua frente, não é Teams, não é nada, é olho no olho, né? E firma com ele, aperta a mão dele e fala assim, nós estamos firmando um compromisso aqui, cara. Eu tô apostando em você e eu quero contrapartida. Deixe isso claro na sua relação quando ela está começando. O que você espera do outro lado e o que o outro lado pode esperar daqui? Porque muito do que você falou da frustração, que é, cheguei, já fiz minha parte, agora vocês têm que fazer por mim, né? Eu acho que tá muito na nossa mão também a gente explicar e deixar claro desde o primeiro momento como que as coisas são. Porque às vezes essa pessoa não teve exposta ou no ambiente familiar, sim, ou na faculdade. Tem muita gente que não teve acesso, ou não teve um direcionamento mais direto com relação a esse tipo de coisa. E eu acho que você deixar claro e não julgar, né? Por isso que eu falo assim, eu acho que errar uma vez é humano, persistir no erro talvez não seja a coisa mais inteligente do mundo, mas assim, acho que a história vai mostrar. Essa pessoa entrou, se destacou pra caramba, e eu me lembro de uns 3, 4 meses depois eu perguntar pro gestor que estava com essa pessoa o seguinte, quantos atrasos ele teve? Chegou todos os dias no horário antes. Falei, tá vendo? Se você tivesse julgado por um atraso, por causa de talvez uma decisão errada que ele tomou, não tô dizendo que ele fez certo, sim, mas se você tivesse julgado só por aquele fato, que foi o que você estava deixando muito claro aquele dia, talvez você tivesse tomado uma decisão ruim, e esse cara ou ia estar em algum lugar aí que alguém ia julgar ele também, ou a gente talvez, agora tem uma história bonita para contar, né? E um talento dentro da companhia. Exatamente, que é um cara que se destaca. Então eu acho que assim, não tem uma fórmula mágica, eu diria que não julgue, né? Eu acho que tem um processo de educação, tem um processo de troca que precisa acontecer. Só que hoje eu vejo as pessoas num afã tão grande de fazer as coisas que muito pouca gente quer dedicar tempo para fazer isso. Só que se você não fizer isso no nascimento, ali no início, né, da relação, cara, quando que isso vai acontecer? A gente vê todo dia gente com deformação de caráter, de tudo quanto é tipo, dentro das companhias, porque alguém não teve a hombridade ou a honestidade ou dedicou o tempo correto para poder fazer isso quando a pessoa entrou. Poxa, não é bacana quando você chegou lá na tua empresa, alguém chegar e falar assim, pô, Thiago, bem-vindo, Cauê. Ó, negócio é o seguinte, cara, funciona assim, deixa eu te explicar, é desse jeito, a gente espera isso, quer saber a gente gostaria. Se você não fizer isso, quando ele estiver lá, ele tiver que receber as pessoas e falar, e aí, beleza? Então, self-service. Sabe por quê? Porque ele falou, eu fui recebido assim, é isso que eu vou dar daqui pra frente. E cara, isso gera engajamento. Exato. Eu acho assim, ó, a gente vê, né, as pessoas entrando nas companhias, aí tem um kit bonito de boas-vindas, ganha copo, ganha isso, ganha aquilo, todo mundo posta a foto lá. Isso é legal, tá? Agora, o legal mesmo, cara, é você ser recebido no conceito completo da palavra, você se sentir abraçado quando você está chegando naquele ambiente. E se sentir abraçado significa setar expectativas a 0 minuto, cara. Sim. Não interessa se é um cara sênior, se é um cara novo, seta expectativa e não julga. Porque às vezes você pode estar julgando o livro pela capa, que era o que ia acontecer nesse caso. Entendeu? O cara entendeu que ele errou. Ele entendeu que ele errou. Aprendeu com uma conversa. Agora, se você não dá oportunidade, você fala, pô, o cara chegou atrasado, que nível de comprometimento eu posso esperar? Não quero esse cara aqui? Acabou, cara. Não tem mais nada para discutir. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita nesse lance que tá na moda, principalmente na internet? Não, você tem que hackear o processo. Aprenda inglês em
3 semanas, emagreça comendo de tudo. Os famosos atalhos, né? Os atalhos. Vire CEO da empresa fazendo meu curso. Dá, Guerço, pra sair da faculdade, cara, virar talvez, presidente de empresa, cara? Talvez muita gente aqui vai me julgar. Se o cara for um gênio, não duvido, não. Agora, a realidade, pelo menos pra mim, né? Eu acho que pra todos nós, a realidade é mais dura do que isso, cara. Entendeu? Muita gente olha, às vezes, pra um cargo, pra uma posição, e fala, putz, o cara, né? Se deu bem pra caramba. Mas sorte. Ninguém olha. Teve sorte. Mas ninguém olha os tombos que você tomou, o sacrifício que você fez pra você chegar lá, entendeu? A jornada que você teve que passar. E eu acho que hoje tem um sentimento de imediatismo, cara. Excelente ponto. Que as coisas estão sendo colocadas, elas vêm pra mesa, que é o seguinte. Hoje, as gerações estão do jeito, as gerações mais novas, né? Elas estão do jeito que eu falo que é a geração Google, né? Porque ninguém quer esperar, cara. Vai no Google, né, e vê. Ninguém quer mais esperar 2 minutos. Eu sou da época, cara, assim, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, não. Eu sou da época que eu não tinha Google pra pesquisar. Meu pai economizou dinheiro pra caramba pra comprar uma enciclopédia Barça, entendeu? Claro. E eu tinha que usar aquilo pra fazer pesquisa, música, cara. Não existia música, pegar os discos. Então, eu tinha fita cassete, cara, eu escutava no rádio, ficava escutando no rádio pra gravar na rádio. Agora, hoje você tem tudo o quê? A 2 cliques. Online. E isso parece que gerou um mindset de que as coisas na sua vida também tem que acontecer com esse sentimento de imediatismo. Só que, pô, é que nem você falou, tem que hackear, vai aprender inglês. Cara, hackeia o processo, você tem que hackear o processo. Eu gastei 3 anos fazendo aula particular, achei que eu sabia inglês, aí, cara, juntei dinheiro e fui fazer intercâmbio. Os primeiros 2 dias que eu cheguei, cara, no lugar que eu fui fazer intercâmbio, eu tava com a sensação que eu tava em outro planeta. Eu falei, cara, eu estudei tanto, eu não consigo fazer porcaria nenhuma, não consigo pedir um café aqui, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo em volta do ambiente, entendeu? Então, assim, receita milagrosa, cara, que nem você falou, pra emagrecer, pra comer, pra viver, pra se educar, não existe, cara. E eu sou, talvez, testemunha viva disso. Acho que, assim, nada de bom vem sem uma boa cota de sacrifício pessoal. Nada acontece de graça, cara. A não ser que você tenha nascido num berço de ouro, seu pai tá te deixando uma puta herança ali, você já vai, né? Aí as coisas são fáceis. Agora, quando você tem que construir o teu caminho, não tem fórmula milagrosa, cara. Você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte. Fazendo a sua parte, tem 50% a mais de chance de dar certo que os outros 50%. Tem o fator sorte também. Tem outras variáveis que você Agora, se você fez a sua parte, você já está em vantagem. Agora, se você não faz nada para mudar, cara, para ser diferente ou para se destacar, não adianta você querer esperar que alguém faça por você. Sim. Eu falo desse lance de fazer sua parte bem feita, porque exatamente isso, Guerra. Eu falo, o projeto aqui não é uma agência de empregos, né, mas eu posso te garantir, você se preparando um pouquinho mais, você vai ter mais chances na hora que a gente encaixar esse jovem numa entrevista. Mas tem que se preparar. Tem dúvida. Não adianta. Tem que se dedicar. Não tem banho gelado às 5 da manhã. Não existe, cara. É trabalho. Porque preparação, disciplina e engajamento. Cara, né? Porque eu já vi, e eu vejo a questão da frustração muito grande, porque eu questiono muito disso. Falo, tá, me traz os casos de sucesso. O cara não tomou o banho gelado às 5 da manhã. Cara, não é isso, cara. Não é o banho gelado. Às vezes até brinco. Às vezes você vai ser um cara sem emprego com frio de manhã, entendeu? Não é o banho gelado que vai resolver. É o seu trabalho, o seu foco, a sua dedicação. O banho gelado é pra despertar, cara. É só isso. Né, Cauê? Não é milagroso o banho gelado. E a preparação passa por essas diferentes etapas. Você vê que o Guerço tocou alguns pontos bons, que é a sua preparação lógica, acadêmica em muitos aspectos, a preparação física, você tem que cuidar de si próprio, quando possível, né? E outra preparação mental. É você entender e de alguma forma se preparar minimamente para lidar com as frustrações, lidar com os ciclos de aprendizado que você vai ter nesse processo. E quase como uma regra que a gente vê, tocamos aqui no começo do bate-papo também, é contar com o apoio das pessoas mais experientes, que você confia, ou próximas, para te ajudar nessa jornada, que muitas vezes você vai ter dificuldade. Às vezes um tombo dói. E por esse tombo doer, ou aquela frustração acontecer, você tem um tempo do absorção desse tombo. Conta com as pessoas próximas de você, para uma conversa, para um apoio, para um ciclo. Outro ponto aqui para a gente entrar em discussão, tem uma discussão no mercado, os modelos tradicionais de educação não funcionam. Eu falei, tudo bem,
Mas se você vai para a faculdade, você vai conhecer um professor, vai conhecer um colega, pode conhecer a mulher ou o marido da sua vida, você vai poder fazer um network. Tem outras formas de aprender? Claro que tem, mas eu acho que fazer a faculdade é legal, porque tá nessa onda também, viu, Guárcio? Não, aprende fazendo outras coisas. E o negócio da pandemia, né, cara? Eu fiquei impressionado. Outro dia eu tava vendo muita coisa virando para EAD. Eu acho que assim... Eu adoro. Por que que a gente tá discutindo tanto essa questão do trabalho híbrido, cara? Por quê? Porque, cara, tem coisas que você tem que estar frente a frente, você dá outro tom, cara. Entendeu? Então eu não acho que o mundo é 100% digital, assim como eu não acho que ele vai ser mais 100% presencial. Sim. Agora, é aquilo que a gente sempre discute, tudo que é demais faz mal. É super simples, cara. Outro dia, você me fez lembrar de uma história engraçada. Eu tava vendo... Eu, como todo bom mineiro, eu adoro queijo, né, cara? Eu tava vendo uma reportagem outro dia de um senhorzinho lá na região do Cerro. E aí o repórter virou para ele e falou assim, poxa, mas o seu queijo foi premiado na França, não sei o quê. Por que o senhor não profissionaliza aqui, não faz uma fábrica, não aumenta a produção? Aí ele roendo, né, um raminho, olhou para a repórter e falou assim, sabe o que eu vou te dizer, moça? Tudo que é demais não é bom, não. Tá bom assim. Tá bom assim, cara. E ele tá coberto de razão, entendeu? Na simplicidade dele, né? E aí tem um soft skill que eu valorizo demais, que é o seguinte. Tem muita gente que chega no ambiente, cara, né? De salto alto, sei tudo, sou melhor que todo mundo. Humildade e respeito, para mim, são valores que eu acho que não dá para negociar. Você tem que, né? Ter algumas noções muito bem construídas ali, algumas coisas você consegue ensinar também, né? Porque às vezes a pessoa não teve um bom referencial. Agora, você ser humilde, principalmente no início da carreira, ter boa vontade para aprender, escutar mais do que você fala. Minha avó falava para mim o seguinte, por que Deus te deu 2 orelhas e uma boca? Que é para você escutar mais do que você tem que falar. Então quando você está no início de carreira também, você ter humildade, você escutar, você assimilar, não ter vergonha de perguntar. Sim. Eu acho que são coisas muito importantes que vão moldar melhor. Mas eu não acredito que agora é tudo hackeável, que a gente... né? A não ser que alguém amanhã invente alguma coisa que você põe na cabeça e faz o download e vamos ser felizes, entendeu? Uma molecada da periferia, do lance da síndrome do impostor, ele fala assim, cara, mas para mim é muito mais difícil. Se eu chegar lá na Faria Lima, numa grande empresa, eu perguntar um negócio, que eu falo, puta, cara, olha aí, contratou... Ele fala, não vou perguntar nada. Não vou perguntar nada. Por que eu te falei no início da conversa que quem tá do outro lado da mesa tem que ter tato para lidar com isso, porque senão você destrói a pessoa. Se eu perguntar aqui quando eu olho, quando eu faço dinâmica de grupo, eu normalmente gosto de participar, gosto de ver, gosto de observar. Tem muita coisa que você observando você consegue sacar, né? Agora, quando a pessoa vem para dentro, eu me preocupo muito, porque ainda tem uma cultura muito forte no Brasil, isso é triste, né? O estagiário bota em qualquer lugar aí, cara. Ele vai lá fazer qualquer coisa lá, vai servir café e não sei o quê. E, cara, eu comparo uma pessoa nova que tá chegando na empresa com um diamante bruto. Ele vai precisar de polimento, né, cara? Quem é que vai pegar o paninho, vai lá polir, vai lá tirar o pó, vai lá ajudar e vai olhar? Por isso que eu me preocupo tanto com aonde e com quem essas pessoas novas que estão chegando vão ficar. Porque, cara, daqui a pouco pode ter o futuro diretor, o futuro VP, o futuro qualquer coisa ali, porque a gente não sabe. E aí, de novo, você vai julgar o cara, ele vai fazer pergunta boba mesmo. Ok, agora, quem está do outro lado da mesa vai ter paciência, porque a gente tem que refletir sobre isso. Vai ter paciência para lidar com aquilo, cara? Sim. Se você botar com um cara que é estourado, que o cara não tem tempo, o cara não tem saco para fazer aquilo, você vai destruir. Destruir você pode, inclusive, como eu falei, do talento, ele pode ser o diretor, o presidente do concorrente. Exatamente. Ô Guárcio, quais são os skills na hora que você vai contratar? O que você olha assim, cara? O que você analisa? É difícil a gente, em uma conversa, eu vou separar, acho que em duas, tem posições que eu acho que são mais fáceis que outras, tá? Se é uma função mais técnica, é mais fácil, porque aí você vai analisar coisas que são mais cartesianas, mais 0, 1 e tal. Agora, se é um líder de pessoas, por exemplo, eu procuro olhar outras coisas fora da habilidade técnica. Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e eu acho que
dependendo da função, você tem que fazer perguntas mais abertas para deixar a pessoa falar mais, né? Eu gosto muito de perguntar no aspecto pessoal e no aspecto profissional. Cauê, o que é um dia bom para você? Interessante. Cara, olha... Muita gente trava, hein? Olha, ninguém tá esperando, não talvez, tá. um negócio... Quebra o modelo mental de preparação. O que é um dia bom pra você, cara? Porque na hora que o Cauê virar pra mim e falar assim, pô, um dia bom pra mim é um dia que eu acordo às 10 horas da manhã, que eu tomo café com a minha família, que eu vou pescar, ou que eu vou jogar tênis, ou que não sei o quê. Cara, você tá pegando um monte de coisa ali. O que a pessoa gosta, quais são os valores dela... O que ela valoriza no ambiente profissional e no ambiente pessoal. Porque você precisa ir além do técnico, dependendo da função, e entender se essa pessoa vai ter fit onde ela vai sentar. Porque você imagina você colocar um cara que ele não valoriza, por exemplo, sei lá, tá em grupos ou em ambientes com mais gente, onde forçosamente talvez ele não vá liderar, mas ele tem que trabalhar junto com um monte de gente, tem que coordenar algumas coisas para elas, tem que fazer essa orquestração, mas ele não lida bem com aquilo. Então você tem que saber ler essas coisas. Então essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Mas, de uma forma geral, se é para uma posição gerencial, por exemplo, eu dou muito mais valor para outros aspectos não técnicos na hora da contratação. E honestamente, cara, eu acho que esse negócio de o cara fez um MBA em Harvard, o cara não sei o que. Cara, honestamente, eu acho que isso é um plus. Eu não estou desmerecendo quem fez isso, porque eu acho que o cara, porque o cara batalhou, ele quis aquilo, eu acho que é um mérito, uma conquista. Tem que fazer muito sacrifício para estar numa faculdade dessa. Agora, eu não deixo de considerar ninguém, porque o cara talvez não tenha feito uma faculdade primeira. Nada disso, cara. Eu dou muito mais valor, talvez, para a experiência de vida ou de mercado que o cara teve, aonde ele passou, o que ele viveu, o que ele aprendeu, do que para, a faculdade do cara é AAA. Isso não diz muita coisa. Eu já trabalhei com gente que era AAA e longe de ser profissional brilhante, cara, no relacionamento com o cliente era DDD. Cara, exatamente. Então, assim, e de novo, não estou julgando ninguém, porque tem caras também que são AA e que são outstanding. Tá tudo bem. Entendeu? Não está excluindo a possibilidade de quem não fez isso daí. Mas eu acho que todo mundo merece um lugar ao sol. Se o cara tiver competência, tiver bagagem, tiver experiência, por que não, cara? Claro. O Kepler sentado ali falou disso. Ele falou que quando ele vai investir numa startup, o cara começa o pitch dele. Não, então, Kepler, veja bem, eu me formei em Harvard. O meu negócio aqui é o próximo unicórnio. Ele falou que ele acaba a entrevista ali, se ele vai investir ou não ali. Ele falou, cara, que problema que você resolve, meu filho? É isso aí. É isso que eu quero saber, velho. Que problema você resolve? Legal que você estudou Harvard, mas pra você, entendeu? Tipo, mas que problema você resolve? Entendeu? Não é... Eu vou além, cara. Eu sempre desafio o pessoal que trabalha comigo o seguinte. A gente que tem muito tempo em vendas, né? E a gente precisa se esforçar muito para vender. Hoje em dia tá bem mais difícil. Né? Eu sempre digo o seguinte. Os caras que são outstanding performance assim, são aqueles caras que descobrem de uma maneira muito simples como é que o cliente deles vai ganhar o bônus. Se você entrou, entendeu como é que é a dinâmica de negócio do teu cliente, como é que você vai fazer a diferença e que problema você resolve, cara, é isso. Né? A gente escutou durante muito tempo na nossa vida o quê? Como é que você se torna o Trusted Advisor? Trusted Advisor já ficou old rules, cara. Agora, como é que eu resolvo um problema que tá te doendo, cara? Como é que eu melhoro a tua performance? Porque se você for relevante nessa discussão, acabou. Tem um curso bem interessante online, eu participei um tempo atrás, na linha do que você colocou, que os grandes influenciadores de cliente agora são os painkillers. São os painkillers de cliente. Então, que mapeamento que ele vai fazer a dor do cliente dele para matar essa dor do cliente dele. E isso pensando como, aí voltando ao tema da audiência nossa, como um jovem pode se preparar e começar a pensar sobre isso. Eu acredito muito, né? Já justamente que nós temos essa facilidade de conteúdo e material, leia, assista, leia, se prepare. Então, né? Você está falando de leitura, Cauê, é um dado assustador. Ninguém tem mais paciência de ler. Não, é isso que eu tô falando. Só quer ver você olhar de 15 nos últimos... o cara não quer ler, ele quer escutar um audiolivro. Não, é de 15 minutos. Eu vi, não pode ser mais do que isso, porque aí o cara desengaja. Né? Mas o que eu tô ponderando aqui é o seguinte.
A minha geração, eu me lembro que nas férias, no colégio, cara, eu tinha que ler 2 livros nas férias. Você tinha que voltar de férias para fazer um resumo do livro. E fazer a resenha e entregar no primeiro dia, que era o trabalho de férias, entendeu? Essas coisas eu não sei, essas coisas estão acabando, estão sumindo. E eu vi um estudo outro dia, acho que do grupo de uma associação de editoras no país, dizendo que nos últimos 15 anos, se não me falha a memória, a leitura reduziu em quase 60%. Sim. Eu acredito nisso. Entendeu? E isso é muito grave. Porque ao invés da gente estar se preparando melhor, será que a gente não está emburrecendo? Entendeu? Legal que você falou isso, que no projeto a gente criou os módulos, o amarelo, o cara tá no básico, o verde, o azul. Os livros a gente dá pontuação. Então, para você ir para o outro módulo, você tem que atingir o limite de pontuação. E os livros dão pontuação. Porque assim, a gente quer mostrar para as empresas que querem investir no projeto, ou querem contratar os jovens no projeto, falar assim, olha, esse jovem, esse menino ou menina ainda tem desafios, mas no projeto ele leu 3 livros, 4 livros, está aqui o relatório da mentoria. Então a gente quer incentivar a leitura. E outra coisa que a gente faz, Guercio, é incentivar o retorno à escola. Sim. Eu fico muito feliz, por um bom tempo a gente ficou debatendo, vamos trabalhar só com jovens que estiver estudando? E em dado momento a gente começou a receber feedback, pô, voltei a estudar por causa de vocês. Olha que legal. E a forma, quando você impacta desse jeito... Aí as pessoas perguntam, Tiago, qual que é o impacto lá que vocês estão fazendo no projeto? Quantos mil jovens? Foi jovem, a gente colocou uns moleques para ler. Tem as meninas que estão voltando para a escola. Isso não tem preço, Guercio. Entendeu? Então, assim, vai muito além só desse impacto. Ah, legal, fiz o curso, enfim, de inglês, consegui um emprego e tal. Cara, o cara voltou a ler, o cara voltou a estudar, entendeu? Acho que isso é super importante. E isso muda a vida. Muda bastante, a vida. Muda a trajetória, melhora o seu muda o objetivo. Guardar as proporções que a gente tenta fazer. Vou usar uma analogia aqui que talvez caiba, que é, a gente está tentando dar aquela bola dentro de leite para alguém agora no outro momento da vida dele. Isso aí. Então, ele está conseguindo, por mérito dele, essa bola dentro de leite. E a gente está só o caminho para isso. E aí outra coisa, mas por que vocês estão fazendo isso? O pessoal tem 9 milhões de empregados no país, 700 mil vagas no mercado de tecnologia. Se a gente não preparar, você vai aumentar, só vai aumentar o buraco. Você que é empreendedor, não vai conseguir contratar gente. Tô procurando alguém de UX, design, copyright. Não tem, cara. E eu converso com os empreendedores do mundo startup. O cara de SRE não tem. Tem a Thaís, que é recrutadora, ela fala, Tiago, a galera não entra na entrevista. Salários gigantescos. Sim. Não dá. Então, assim, tem as vagas. Por isso que eu falo, se você se preparar, o que mudou a história da minha vida foi educação e emprego, cara. Foi assim que eu consegui... Mas você não agarrou quando você teve a oportunidade? Você agarrou, cara. Você botou aquilo, você traçou aquilo como objetivo supremo. Você não se corrompeu por uma balada aqui, um outro negócio ali. Não, cara, você falou assim, eu vou atrás daquele negócio e vai até o final, entendeu? Sabe o que rolava? Assim, cara, constrói em cima da casa da sua mãe, tá tudo bem aí. Putz, você é muito sonhador, né? Então. É o que essa galera escuta, né? Então, o Kepler, tô falando muito do Kepler aqui hoje, porque o papo tocou muito no que ele falou conectando também. Ele falou, cara, às vezes você nasceu num lugar que você olha pro lado, violência. Você olha pro outro lado, os vizinhos brigando. Sua mãe numa dificuldade de alimentação. Às vezes não tem o pai em casa. Não tem o pai em casa. Sabe o que você tem que fazer? Ele falou assim, aí ele deu exemplo. Ele falou assim, liga no AA quando você... Ele falou assim, a primeira coisa que o cara do AA que ele fala pra uma pessoa, ele falou assim, cara, fica de pé e dá uma volta na mesa. Porque quando o cara liga pro AA, o cara tá assim, de cabeça baixa. A primeira coisa que o AA faz é o cara levantar e dar uma volta ao redor. Então, você que tá estudando esse conteúdo aqui, às vezes, cara, você tem que pegar um metrô, dar um rolê na Paulista, dar um rolê na Faria Lima, sair um pouco desse círculo, entrar numa biblioteca, ler um livro. Ter outras influências. Ter outras influências. Se você for olhar só o seu redor, você vai falar, caraca, tô ferrado mesmo, coitado de mim. É isso aí, velho. Sou vítima do sistema e ninguém vai me ajudar. Entendeu? E vai ferrar mesmo, Guarcinho. Porque todas as referências olham pro lado, não vai acontecer. Então, é sempre importante, pessoal, isso que o Kepler falou, é importante você olhar, eu acho que eu posso ir pra lá, cara. Entendeu? Enfim. Só queria fazer isso. E criar esse gatilho para progredir. O Guercio colocou isso lá no começo e eu guardo isso no que nós falamos agora, que é a progressão. Você tem que querer evoluir. Outra coisa que eu queria falar, como tem 3 grandes vendedores aqui na mesa... isso sim. O Ricardo Jordão estava aqui, ele falou, cara, 60% do tempo é vendas. Aí os caras, não gosto de vendas. 60% do tempo você está vendendo ou 40% você está comprando. Tudo na sua vida. Tudo é vendas. Tudo. Então, você que está aí trabalhando na área de finanças, você quer ser médico, contabilidade,
Você precisa de cliente. Tudo é vendas. Por mais que você vai fazer um trabalho técnico, vou no médico A ou no B, porque ele vendeu. E o Jordão deu um caso aqui engraçado. Ele falou, chega pra mulher de manhã e fala, me dá um beijinho, amor. Ah, sai daqui, meu. Você tá aí com bafo e tal. Ele falou assim, agora faz o seguinte exercício. Amor, vou preparar o café pra você. Vou lá na cozinha, aí traz aquela bandejinha e tal. Acabou. Você me dá um beijinho? Foi um processo de venda ali. Lógico que foi, cara. Então, assim, outra coisa que eu quero falar pros jovens, eu não gosto de vendas, quero ser desenvolvedor. Porque eu não gosto desse negócio de vendas. Pessoal, 60% do seu tempo você está vendendo alguma coisa. Concorda, Guercio, Cauê? Você está vendendo sua comunicação, sua competência, seu tempo, sua dedicação, sua habilidade. Vendas não é vender, trocar um produto pelo outro, não é só isso. É o processo que a gente está a vida inteira, o tempo inteiro vendendo. É isso aí. E sabe uma coisa que você tocou nesse aspecto de venda, né? Tem outro livro que eu adoro, que é um livro de neurolinguística, que quando eu li, não tinha tradução para português, mas hoje eu acho que tem, chama O Corpo Fala. Corpo Fala, sim. Cara, hoje, com o tanto de relação que a gente está tendo no digital, tá perdendo isso aí também, Thiago Cauê. O cara não sabe ler. E às vezes não é culpa dele. Ele não tem, que nem você falou, ele não está exposto, ele não deu a volta na mesa, ele não mapeou o ambiente, entendeu? Cara, quando a gente... para quem não leu, fica a dica aí, né? Leia um livro, que ele é pequenininho, rápido, é quase um podcast do mundo livre, entendeu? Podcast não, um audiobook. Um audiobook rapidinho. Mas assim, dicas preciosíssimas, cara, para você usar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Às vezes, quando você está falando com a pessoa, se ela olha mais para alguma outra referência no ambiente, ela não está olhando olho no olho, você pode perceber uma falta de engajamento. Só que até, seja pela falta de leitura, seja pela falta de interesse, seja porque a coisa se digitalizou de uma forma tão dramática na pandemia, as pessoas estão perdendo o tato de lidar. Porque eu tenho para mim que um pouco da intolerância que a gente vive é porque as pessoas perderam esse referencial, cara. Perderam esse referencial. Então hoje, o Thiago vem aqui, arreda o celular dele, eu já fico louco com ele, eu já não tolero isso. Agora, por que eu não tolero isso, cara? Será que porque ninguém procura entender por que o cara que está na outra posição fez o que ele fez? Empatia. Todo mundo só quer julgar. É isso aí. Entendeu? E a partir do momento que você está julgando, cara, você já está errando. Porque você não sabe o que aquela pessoa passou. Sim. Você não sabe qual é a história de vida dela. Perfeito. Você não sabe se ela não está num dia ruim, cara. Se ela está com algum problema de saúde na família dela. Então, é por isso que eu falo assim, não julga, abraça. É isso aí. Entendeu? O Marabá estava aqui, ele falou assim que... medo de falar em público, não, cara. Só para não perder. É medo de errar. É impressionante, cara. É isso aí. É medo de errar. De ser julgado. Alguém vai filmar, vai botar esse vídeo aqui, vai viralizar na internet. E vamos dar a dica. O cara tem mais medo disso do que medo de errar e aprender, cara. E posso dar... Entendeu? E vou falar aqui pra câmera. Corta aqui, ó. Você fazendo ou não fazendo, você vai estar sendo julgado todo santo dia. Exatamente. Fazendo ou não fazendo. Então, cara, tá afim de fazer uma profissão nova, fazer um curso. Cara, segue sua vida, cara. Porque se fazendo ou não fazendo, sempre vai estar alguém te julgando. Tem que fazer isso, tem que abraçar. Eu vou compartilhar uma experiência minha, foi bem boa. Se for de fazer ou não fazer. No início da minha carreira, eu estava numa empresa, eu era inside sales, né, vendedor interno. E tínhamos que vender um contrato, trabalhava numa multinacional americana, vender um contrato numa empresa em Campinas. E era a primeira oportunidade, era inside sales de ir a campo. Eu falei, excelente, meu supervisor ia me acompanhar. Maravilha, pegamos o carro, fomos para Campinas, chegamos lá, o cliente nos recebeu, seja bem-vindo e tal. Cauê, se você não se incomoda, eu vou pedir para você fazer a apresentação do projeto em inglês, porque tá o nosso head do Japão aqui e ele precisa faz parte do processo de aprovação. Eu tinha meses de aulas de inglês, fazer um curso. Essa hora que você vira pro seu líder, mas o líder tá do lado, você vira pro seu líder e fala, aquele olhar quase de pai, me ajuda, né? E aí foi alguns aprendizados. O primeiro foi que, nessa hora eu vi o que o líder não deve fazer, aprendi o que ele não deve fazer. Ele pegou, abaixou a cabeça, botou a mão no bolso, imagina o cliente na minha frente, virou lá pro lado e meio que vai aí, porque ele também não falava inglês, eu descobri ali. E eu virei pro cliente e falei assim, a gente vai dar um jeito. Vamos em frente. Nessa hora você fala, Senhor, meu pai, vamos comigo. Você põe a mão onde eu botar. Chegamos na mesa. Bom, para resumir a história, é óbvio que durante a minha apresentação em inglês eu errei 3/4 da vez da pronúncia, da colocação do tempo verbal. Mas ao final de cada momento, assim, eu fazia um checkpoint. Estão me entendendo? Está ok? E eles falaram, ok. É se fazer entender. Então no final acabou dando certo. O contrato foi fechado, graças a Deus. Mas a história é mais o aprendizado de você
E se contextualizar no começo, pessoal, peço antecipadamente qualquer issue Frio de na comunicação barriga, vai aqui. que vai ser bom, cara. Um frio na barriga, quero um Você freezer. não aprendeu pra caramba? Aprendi muito, quebrei barreiras, aprendi o que se espera, o que se deve fazer como líder, o que se espera deve fazer como vendedor, que não podia perder o contrato naquele momento, mas são experiências que a gente acaba tendo e evolui em cima disso. Aproveitando a audiência rotativa, no Brasil a gente recebe as pessoas de fora tentando falar português. Ai, que bonitinho ele falando português. Bom ponto. Aí nós, brasileiros, irmãos, o cara tenta falar inglês, é o cara... Meu Deus, a pessoa do seu lado, né? Que é seu parceiro. Que inglês é esse? Sabe quando esse cara vai abrir a boca pra falar inglês de novo? Nunca mais. Nunca mais. É. Porque você acabou com o cara. Por isso que tem que ter tato, cara. Entendeu? Principalmente com aquelas pessoas. Porque não é porque o cara não fez certo daquela vez que ele não tá tentando. É isso aí. Que ele não tá se esforçando, entendeu? Eu acho que eu fiz um call uma vez em espanhol também, a galera deu risada, mas isso aí, põe as caras, lembra disso daí? Tem que meter a cara. Tem que pôr as Tem que caras. tentar fazer. Cara, eu não Você tenho sempre com vergonha respeito nenhuma. e contextualizando, até com o seu interlocutor, né? Explicando, ó, talvez eu venha a não falar exatamente o que você, o seu idioma nativo, mas quero me fazer entender. Perfeito. Vamos em frente. Eu no meio ali, acho que da minha carreira, depois de estar já com o inglês melhor, eu fui para uma companhia que tinha muita gente da alta gestão que falava inglês, mas fazia questão de falar espanhol. Cara, não tive vergonha. Fui para cima, Sim. Achei outra senhorinha maravilhosa, aliás, ó, um beijo para todas as senhorinhas, porque elas são pessoas maravilosas e têm uma paciência magnífica. Sim. Né? Fui fazer aula de espanhol, cara. Fui fazer aula de espanhol com meus 40 e pouquinho ali. Aprender de novo. Entendeu? Estar aberto a. Exatamente. Estudei, fazia dever, Sim. tomava tapa na mão quando eu errava o dever, entendeu? Ela corrigia minha pronúncia, me ajudou demais, tenho uma gratidão. Não sei se ela vai ver aqui o podcast, mas é a Suzana, que é uma pessoa que tem um carinho enorme. É uma argentina. Olha aí pra ela aí. Exatamente. Mas é uma pessoa maravilhosa, cara. Ela me ensinou, e eu me lembro do dia, isso depois de 1 ano e meio, já fazendo aula com ela umas 2, 3 vezes por semana. E como ela é argentina, eu peguei um pouquinho do sotaque. Ela chegou pra mim e falou assim: se eu fechar o olho, você tá falando igual porteio. Eu falei: eu posso te dar um beijo? Olha que orgulho. Isso é um prêmio. Aí eu falei: pô, eu não achei que na minha idade eu fosse conseguir, né, desenvolver uma habilidade diferente. E é por isso que eu falo que assim, a gente não pode deixar ninguém, porque o natural era o quê? Era alguém olhar e falar assim: pô, você com 40 anos nas costas, você vai procurar aprender espanhol agora, cara? Você tá maluco? Eu faço aula há 4 anos. É que o professor já virou amigo, eu desabafo com ele, já dei mais espanhol. Mas você tá desabafando em espanhol. Beijão, Fernandão. E o Fernandão dá aula pra Bia, na estagiária do nosso projeto aqui. Valeu, Fernandão, tamo junto. Maravilhoso. Mas é legal demais, cara. Aprender sempre. Galera, estamos chegando ao final. Você tem que mandar um beijo pro paizão, cara. A câmera é sua. Verdade. Né, Ô pai, um beijo, te amo. É isso aí. Show de bola. Excelente. Quer deixar um recadinho final, Guércio? A gente falou bastante aqui de muita coisa, mas eu acho que é ser humilde, tá ávido por aprender, busca coisas que te interessam, porque isso facilita o processo, né? Não tente fazer alguma coisa por influência de, às vezes até alguém da família, né? Tem um peso muito grande. Não é fácil encontrar o caminho, mas tenta 10 vezes, tente coisas diferentes e nunca deixe ninguém dizer até onde você pode ir. Até onde a gente pode ir, só a gente sabe. Né? Eu acho que é igual correr uma maratona. Quanta gente eu vejo que era, né? Tem amigos meus que eram obesos, foram correr maratona. Sim. E os caras se reinventaram. E na vida é a mesma coisa. Na profissão, na vida profissional é a mesma coisa. Sem dúvida. Né? Eu acho que tá muito na mão de cada um até onde cada um vai chegar. Eu acho que esse é o grande recado. E humildade, escutar bastante, né? Procurar aprender com bons exemplos, com os maus também. Embora os maus a gente tenha uma tendência a dar descarga, mas sempre tem aprendizado. Sim. Acho que é isso. Boa, Guércio. Um recadinho aí. Excelente. Primeiro eu queria 2 coisas. Um é agradecer o Guércio. Que isso. Agradecer não só pela presença, pela essa conversa gostosa, importante. Agradecer pelo tempo e parceria. A gente aqui nessa mesa, a gente se conhece há o Guércio é muito generoso. 20 anos. E o Guércio, por isso que eu falei agradecer, porque é pelo tipo de parceria que a gente tem ao longo da nossa vida, e tanto jovem, como está começando agora, ele vai desenvolver muitos contatos na vida. Alguns vão ser parcialmente
vai ter uma parcela só na vida deles, outros vão ser mais perenes, e o Guercio é um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo e tenho perene. Então, obrigado por fazer essa trajetória também, parabéns pelo que você criou na sua carreira, pela sua maravilhosa família, tenho um orgulho da sua família também, parabéns por isso. Beijão pra Carlinha. Beijão pra Carla, pros meninos, pras crianças, e obrigado, cara, obrigado pela parceria, e estamos sempre juntos aí. Tamo junto, pra mim é um prazer e uma honra fazer parte de tudo isso aqui. Tamo junto. Hoje e sempre. Obrigado, Guercião. Rodrigão, vamos colocar na tela então o QR Code, quem quiser ajudar o DPFL, beleza? Então quem quiser dar uma força, a gente quer ter um escritório, a gente quer contratar mais jovens do projeto, a gente quer cuidar da comunicação visual, tá aqui já na tela, pessoal, dá um help aí pro DPFL, você consegue abater do imposto de renda, e se você tem uma empresa, quero contratar os jovens, eu acho que isso é muito legal, não precisa dar dinheiro, cara. Receba os currículos dos jovens, cara, como várias empresas estão fazendo, tô muito feliz. Mais um recadinho para os jovens, tem bolsa de faculdade no projeto, vai atrás do selo de Black Belt que você vai estudar, meu. É estudando que você vai mudar a sua vida. Recado final, pessoal, a gente falou um pouquinho aqui, cuidado com o remedinho para acordar, pro remedinho para dormir, pro remedinho para dormir. Cuidado, galera. Hoje tem até piadas na Faria Lima, viu, Guercio? Tudo tem um remedinho. Remedinho para ir na academia, remedinho para namorar. Cuidado, cara. O remédio, ele é para resolver um problema imediato, talvez você tenha que melhorar aqui dentro, cuidar de você, se amar, cuidado. O Guercio falou aqui, eu perguntei para ele, dá para hackear o processo? Não dá para hackear o processo, cara. Aí entendeu? Não tem bypass, cara. Não tem, cara. Bypass. Então, enfim. Esse era o recado, mais um podcast aqui sensacional. Queria agradecer a Live Sports, João Palomino, a galera da Ecosistema 7. Obrigado, agradecer a assessoria do Guercio, está aqui também. Obrigado pela disponibilidade. Tudo certo? Em breve, mais um episódio do Quebrando a Regra. A gente tá fechando a temporada, Cauê, aqui com o Guercio hoje. É verdade. Opa! Que temporada inaugural maravilhosa. Não, foi muito legal. Muito conteúdo legal, pessoal. Se prepara aí, 2023 tem muito mais. Tá certo? Beijão, até breve. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.